Bom dia, irmãos. Graça e paz. Hoje daremos início a uma série de estudos sobre autoridade espiritual e submissão. E a primeira aula vai tratar sobre autoridade delegada. Os objetivos da aula são entender o conceito de autoridade delegada e conhecer os princípios para que a autoridade seja delegada por Deus. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Salmos 24, 1. Então, irmãos, Deus é a autoridade suprema do universo e domina sobre tudo. Quando estudamos sobre mordomia cristã, entendemos que tudo pertence a Deus e que nós apenas administramos os recursos que Ele coloca em nossa mão. Mordomia implica no uso, sob orientação divina, da própria vida que o Senhor lhe concedeu, do tempo, das pessoas, dos bens e tudo mais. Dessa forma, entendemos que há uma ligação entre o assunto da autoridade e a mordomia, pois recebemos de Deus esse recurso e devemos usá-lo sob orientação dele. Agora vamos entender o conceito de autoridade delegada. A autoridade delegada representa a autoridade de Deus e nunca dela mesma. A autoridade delegada não substitui a autoridade de Deus, somente a representa. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, versículo 18. Então, irmãos, Jesus recebeu toda a autoridade de Deus e a partir dessa autoridade recebida, ele delegou também, como bem expresso nos versículos seguintes do capítulo 28 de Mateus. E, portanto, Jesus disse: Ide por todo o mundo, ensinando todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus recebeu toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra, do Senhor Deus, e delegou a nós também essa autoridade, quando nos manda ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, a partir do momento em que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, a nós foi delegada uma autoridade com o propósito de ensinar esse evangelho a todas as nações. De maneira prática, a autoridade delegada significa que aqueles que estão em posição de autoridade devem estar em profunda comunhão com Deus e simplesmente expressar a vontade dele, mantendo suas opiniões pessoais silenciadas. Então, irmãos, vocês percebem a responsabilidade? Nós nos tornamos representantes de Deus na terra. Como bem expressou o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:20, que ele fala que somos embaixadores por Cristo. O embaixador, segundo o dicionário Silveira Bueno, é a mais alta categoria de representante diplomático de um Estado junto a outro. Então, é um emissário. Ele emite aquilo do seu país de origem, da autoridade máxima do seu país de origem, à autoridade máxima do outro país, a qual ele está instalado. E como representantes de Deus na terra, nós devemos representar esse reino espiritual aqui para a humanidade. Olha a responsabilidade que nós temos. E no reino de Deus, ninguém deve andar sozinho. E reconhecer a autoridade que Deus delegou às pessoas é uma forma de viver em conexão dentro do corpo de Cristo. Então, quando nós reconhecemos a autoridade que Deus delega a cada um para o propósito que convém, nós estamos conexos a esse sistema. E o apóstolo Paulo também
frisou muito bem o sentido de corpo, o sentido em que cada órgão, tendo a sua função determinada, coopera para todo o corpo. Então nós somos partes do corpo de Cristo, da qual Cristo é o cabeça. Ele é o guia, é Ele quem coordena, é Ele quem controla. Então a nós foi delegada por Ele a autoridade para representar o reino de Deus aqui na terra. Cada pessoa que exerce autoridade também deve procurar uma autoridade a quem obedecer. Assim, não há espaço para atuação independente na igreja. Então, todos nós dependemos uns dos outros. Atitudes bíblicas para exercer a autoridade delegada. A verdadeira autoridade vem de Deus. Representar a autoridade de Deus implica em manter o eu submisso, negado, dominado pelo poder do Espírito Santo. Marcos 8,34 nos diz assim: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o Senhor Jesus já deu as diretrizes para que nos tornemos verdadeiros representantes de Deus na terra. Nós devemos negar a nós mesmos, tomar a cruz de Cristo, o propósito, de Cristo na terra, e segui-lo, seguir a Cristo, seguir os passos de Cristo. Em nossos dias, há um comportamento leviano a respeito da vontade de Deus e do falar de Deus. Por todos os lados ouve-se: Deus me disse, Deus falou, Deus mandou fazer. E depois de um tempo, as coisas não acontecem. E o evangelho vai caindo no descrédito. É preciso temor para representar a autoridade de Deus. Não apressar-se no falar, controlar-se e aguardar as orientações do Senhor. Então, aqui o autor ele expressa atitudes que devemos ter como representantes de Deus na terra. Nós não devemos nos apressar no falar, nós devemos controlar o nosso eu, o nosso ímpeto, e aguardar as orientações do Senhor. E o domínio próprio, irmãos, é um dos frutos do Espírito Santo. E é muito importante nesse contexto. Quanto mais próximos estivermos de Deus, mais comunhão tivermos com Ele, mais notório será esse fruto em nossas vidas. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Então, irmãos, esse texto de Paulo aos irmãos da Galácia pode ser facilmente compreendido. E de fato é muito fácil a compreensão, que já não vivemos por nós mesmos, mas Cristo vive em nós. E vivemos através de Cristo e para Cristo e por Cristo. E viver pela fé ou na direção do Espírito é uma batalha diária. Então, é fácil a compreensão desse versículo, mas é muito difícil a prática dele. Anular opiniões pessoais e crucificar o eu não é algo natural. A natureza humana corrompida é inclinada para o pecado, e isso inclui a rebeldia. Cada autoridade delegada precisa buscar o enchimento do Espírito Santo para compreender qual é a vontade do Senhor e para vencer a sua carne. Efésios 5, versículos 17 e 18, assim nos diz: Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então o apóstolo Paulo está recomendando aos irmãos em Éfeso que eles não se embriaguem pelo vinho,
pelos prazeres da carne, que ele não se deixe, não se deixem corromper pelos próprios prazeres, mas que eles se encham do Espírito, que eles busquem as coisas espirituais. Se entendermos que a autoridade que exercemos ela é representativa, não é possível cumprir os propósitos de Deus quando não há mais conexão com Ele. Isso é óbvio, irmãos. A partir do momento em que estamos representando a Deus aqui na Terra, e de uma forma, pelo pecado, por exemplo, viermos a romper essa aliança, essa comunhão, automaticamente nós não podemos mais representar, porque não estaremos aptos a ouvir a voz. Não haverá mais a ligação, não haverá mais a comunhão. Então isso fica nítido. Quando o pecado, que é a barreira que nos separa de Deus, nos desliga dessa comunhão com Ele. Então, se pecarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós devemos recorrer, porque como falhos que somos, se viermos a pecar, nós devemos recorrer a Deus pedindo perdão a Ele, se arrependendo de fato, para que realmente essa comunhão seja restabelecida, não seja desligado, não seja feito o desligamento. Isso também mostra que o critério para exercer a autoridade delegada deve ser alimentado diariamente, através da devoção diária e busca pelo Espírito Santo. Então, devemos buscar diariamente as coisas espirituais e manter essa comunhão com Deus. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, 21. Então, a gente tem que se alimentar do Espírito, para que a gente possa vencer o mal, vencer o maligno, as artimanhas e astúcias do inimigo. Sendo a autoridade delegada por Deus, não devemos ter o desejo de defender a nossa autoridade. Aiden Wilson Tozer, pastor e teólogo norte-americano, explica que um dos propósitos necessários para obter poder espiritual é nunca se defender. Segundo ele, quando tentamos defender nosso serviço ou reputação, além de ser inútil, impedimos que Deus seja o nosso defensor. Não é fácil permanecer quieto diante de calúnias ou rebeldia deliberada de outras pessoas. Nosso desejo natural é nos defender, pedir explicações, insistir para que nos ouçam. O Otmani, evangelista chinês, diz que jamais devemos dizer uma palavra sequer para apoiar nossa autoridade. Segundo ele, é muitíssimo desonroso falar em benefício de nossa autoridade ou tentar estabelecê-la por meio de esforço pessoal. Que Deus estabeleça sua autoridade e que nenhum homem tente fazer isso por si mesmo. Porque quando tentamos fazer por nós mesmos, por a nossa autodefesa, nós falharemos no intuito. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, devemos entregar a Ele, entregar nas mãos dele toda a nossa causa, porque Ele é a autoridade máxima, Ele é o soberano. O poder vem dele. Quando a sua autoridade for questionada, não se defenda, não lute, não se apresse. Deixe que Deus seja o seu defensor. E lembre que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito, conforme Romanos 8, 28. Se você permitir, nesse processo difícil, também se tornará mais parecido com Cristo. E qual foi a atitude de Cristo? Segundo Filipenses 2, dos versículos 5 a 8, nos diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo,
vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha que testemunho maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele não considerou que deveria apegar-se a isso. Pelo contrário, esvaziando-se, veio a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, irmãos, que essas sejam também nossas atitudes. Com o exemplo de Jesus Cristo, expresso na carta aos Filipenses, chegamos a outro ponto importante do nosso estudo. Ser uma autoridade delegada implica a negação do ego, e aqui encontramos a humildade. A humildade é uma virtude bíblica que nos dá consciência de nossa fraqueza. Imagem negativa de si não é humildade. Segundo Coríntios 4:7, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. Quem é o vaso de barro? Somos nós. O que de fato importa é o que em nós passa a habitar, a partir do momento em que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, à igreja em Corinto, ele expressa isso, mas temos esse tesouro em vasos de barro. O tesouro é o Espírito Santo que passa a habitar em nós. E o vaso de barro é a representação de nós mesmos. Nós somos o vaso de barro, que a qualquer momento pode ser rachado, pode ser quebrado. Mas, como eu disse, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, Deus ele pode reconstruir. Ainda que estejamos quebrados, Ele pode nos reconstruir. Ser humilde é ser consciente de nossa fraqueza, de nossa condição totalmente dependente da graça de Deus. Infelizmente, durante a caminhada cristã, podemos esquecer dessa dependência e nos apoiar na experiência ou conhecimento adquirido. Poderemos até achar que somos diferentes dos outros ou mais espirituais. A autoridade vem de Deus, não de nós mesmos. Somos apenas mordomos dessa autoridade. Então, somos apenas mordomos da autoridade de Deus. Somos apenas servos. Eu concluo essa lição de hoje sobre autoridade delegada com um versículo que se encontra no capítulo 15 de João, versículos 4 e 5, que fala da nossa total dependência do Senhor Jesus Cristo. Assim nos diz o Senhor Jesus: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, que nos coloquemos na dependência total do Senhor Jesus Cristo em todo esse processo de representação do reino de Deus aqui na terra. Que Deus a todos abençoe.